Estamos em 11 de agosto de 2020. Meu nome é José Alexandre e esse é o Política em Série. Estou aqui hoje com Dalson Brito Figueiredo Filho, professor de Ciência Política da UFPE, especialista em, tanta coisa, dentre elas financiamento de campanha, avaliação de políticas públicas e metodologia quantitativa. Nesse quadro, fazemos 5 perguntas para desengatar uma conversa. Hoje, ela gira em torno do assunto mais conhecido, mais difícil e mais triste do momento, Covid-19. Particularmente, iremos falar sobre os números que cercam essa pandemia. Dalson, analista de dados de todas as especialidades tem se debruçado sobre os números da Covid-19. Por questões óbvias, nós da ciência política não poderíamos ficar de fora. A minha primeira pergunta é sobre as medidas utilizadas para mensurar o avanço da doença. Nossa, são muitas, né? Letalidade, incidência, mortalidade, números de casos e mortes, diárias e acumuladas, têm sido divulgada e trabalhadas essas medidas. São muitos números, muitas medidas. Dá uma geral aí para a gente. Na sua opinião, qual ou quais dessas medidas são mais adequadas para dimensionar o fenômeno? Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei exatamente que horas esse programa vai ao ar, mas eu espero que a gente possa contribuir de alguma forma para você melhor entender análise de dados Covid-19. Eu falo um pouco rápido, eu vou tentar falar um pouco mais devagar, e eu sou rouco. A rouquidão não tem como resolver, então você vai ter que me aguentar. Bem, antes de falar especificamente sobre esses indicadores, que o professor José Alexandre mencionou, eu gostaria de falar um pouco sobre a importância da mensuração. E aí eu vou convidar você para fazer um experimento psicológico aqui comigo. Então, imagine, inicialmente, um mundo sem medidas. Imagine como seria um mundo sem medidas. Um mundo sem dispositivos específicos, sem aparelhos que você pudesse medir fenômenos, coisas. Então, você não tem termômetro para mensurar a variação da temperatura. Você não tem um contador de Geiger para medir radiação. Então, quem viu Chernobyl lembra do camarada com aquela coisinha tentando aí capturar a radiação da localidade. Sem medidores portáteis de glicose. Então, como é que seria a vida dos diabéticos? Está achando muito viajado? Imagine um mundo sem dispositivo para você medir o consumo de energia da sua casa. Como é que você ia pagar a conta? Como é que você ia dividir isso no prédio? Ou até mesmo o tempo. Então, veja que o professor José Alexandre começou a fala medindo onde a gente está no espaço temporal da eternidade filosófica da existência humana. Esse aqui é tal dia, de tal ano, de tal mês. Isso é mensuração. Então, sem mensuração, a humanidade estaria condenada a viver em um mundo subjetivo, governado por julgamentos subjetivos sobre a realidade. O existencialista Jean-Paul Sartre, ele costuma dizer que o inferno são os outros. Ele está errado. O inferno é um mundo sem mensuração. Então, imagine você ter que conversar com um torcedor do Náutico, por exemplo, sobre qual é o melhor time de Pernambuco, sem poder contar a quantidade de títulos que cada equipe tem. Não seria um inferno, porque seria uma discussão interminável. Então, voltando, a principal contribuição da mensuração à ciência é garantir, tentar garantir um pouco de objetividade e reproducibilidade dos nossos experimentos, das nossas pesquisas. Então, já viu Breaking Bad, professor José Alexandre? Não assisto séries. Ele não assiste série. Então, aqui tem 2 livros, minha gente, que ele tá para a teoria da mensuração, assim como Breaking Bad e Chernobyl estão para o mundo das séries. O primeiro é Mensuração nas Ciências Sociais. Então, a gente vai deixar aqui a descrição desse livro, do Zeller e do Carmines. E o outro, que é um livro que eu gosto muito, é Teoria Psicométrica, do Nunnally. Então, esse livro é um livro tão bom, tão bom, tão bom, que quando eu estava no meio dele, eu resolvi mandar um e-mail para o professor agradecendo por ter escrito um livro tão bom desses. Para minha surpresa, ele já tinha deixado o mundo dos vivos e se juntado à existência do além. Mas é um livro muito bom. Para quem é mais de ciências humanas, que é a nossa área, eu sugiro o artigo do sociólogo norte-americano Blaylock. É um artigo de 1979, intitulado Problemas de Mensuração e Conceitualização, o maior obstáculo para integrar teoria e pesquisa. Agora, voltando para essa questão da mensuração, a definição, uma das definições de mensuração
que é a definição do Stevens, que a mensuração ela consiste em você atribuir, né, números ou símbolos a objetos ou eventos de acordo com regras específicas. Essa definição ela não ajuda tanto na mensuração de fenômenos sociais, mas assim, isso já é outro papo para outro momento. Mas para a questão da Covid, ela ajuda bastante, né? Porque, né, quando você vai medir se alguém está infectado ou não, é um evento. Se a pessoa morreu ou não, é um evento. E você tem uma regra, né? Então, se para determinar a infecção, você tem um teste que vai medir algum componente sanguíneo ou algum reagente viral, né? E para medir morte, você tem procedimentos, né, razoavelmente confiáveis para saber se a pessoa está morta ou se está viva. Então, se encaixa muito bem nessa regra do Stevens. Mas, né, voltando para a pergunta que me foi feita, né, os indicadores. Então, bora lá. A letalidade ela é calculada dividindo o número de óbitos, né, então foram as pessoas que experimentaram a morte, né, dividido pela quantidade de pessoas que foram infectadas. Né. Esse é o primeiro indicador. E ela dá uma noção de quão perigosa é a doença. Atualmente, no Brasil, esse indicador está em torno, né, de 3%, 3,3%, para ser mais preciso. Né? Existem estimativas, né, da OMS que a letalidade deveria gerar em torno de 1%. E isso é muito informativo, né? Porque diz, né, então, se você for conversar com um epidemiologista, ele vai dizer, isso é uma prova de que a gente tem muito subregistro, que é um tema que naturalmente a gente vai conversar mais na frente. Né? Porque se a letalidade conhecida, a letalidade real é 1%, e você está em 3,3%, é porque você está deixando de medir muita gente infeccionada. E os dados apontam para isso. Então, talvez uma analogia ajude, né? Quando a gente vai medir, por exemplo, mortalidade infantil. Né? Como é que você mede mortalidade infantil? Você pega todas as crianças, né, que morreram e divide por todas as crianças que nasceram vivas. Né? E isso você vai ter uma medida da chance de mortalidade, dado que você nasceu vivo. Né? Se você nasceu morto, você não entra na estatística, você nasce morto e aí você não entra na contabilidade. E a mortalidade infantil é utilizada, né, pelos governos como um proxy, indicador da qualidade da saúde, da qualidade da atenção ofertada de saúde para a população. Então, e aí, né, uma coisa que, se você está vivo, se eu estou vivo aqui, se Zé Alexandre está vivo aí, é porque nós passamos do ano mais perigoso das nossas vidas, que é o primeiro ano de vida. Né? Então, o ano mais enlouquecido da sua vida é o primeiro ano. Se você resistiu ao primeiro ano de vida, você tende a resistir aos próximos anos. A incidência, né, que também é uma estimativa muito reportada nos veículos de mídia e nos portais governamentais, inicialmente no Brasil ela não foi adotada. Então, quando o ministro Mandetta, né, estava ocupando a pasta, essa estatística não existia, ou só foi no final do período dele que chegou, mas isso mede a ocorrência de casos ponderado pela população. Então, nada mais é do que você pegar, né, você conta quantas pessoas estão doentes e você normaliza isso para a população, né, e, em geral, você tem uma ideia de quão, né, incidente, né, é aquela doença. Eu não quero usar o termo prevalente, porque a prevalência na epidemiologia tem um conceito distinto, mas a ideia é isso, de quão recorrente é aquela doença em uma dada localidade. A mortalidade, por sua vez, né, a taxa de mortalidade, né, talvez seja a mais conhecida das medidas. Então, quem trabalha com segurança pública, por exemplo, você sempre divulga a taxa de homicídios, né, por 100 mil habitantes. Você pega a quantidade de pessoas, né, que foram assassinadas, divide pela população e normaliza, né, por 100 mil ou por 1 milhão de habitantes, para quê? Em geral, para garantir a comparabilidade. Então, quando você quer comparar unidades distintas, que têm populações de tamanhos distintos, você usa essa normalização. Isso não é feito sem problemas, então a gente sabe que tem muita dificuldade. Por exemplo, se o seu município ou se o estado tem uma população muito pequena, essa ponderação ela vai ser distorcida, como é o caso atualmente de San Marino, né, de Andorra, por exemplo, para os dados da Covid, mas, em geral, ela ajuda mais do que atrapalha. Então, existem outras correções que você pode, por exemplo, levar em conta a estrutura etária da população. E, de fato, se você tem duas populações que a estrutura etária é muito diferente,
essa padronização somente pela população não vai ser suficiente. Você teria que também levar em conta a distribuição etária dos estratos populacionais. Mas, enfim, isso aqui não é aula de estatística, né? Isso aqui é um papo mais descontraído. E, por fim, né, o número de casos novos e acumulados. Então, você vai ver sempre isso nos portais, casos novos e acumulados. Eu acho meio injusto chamar de casos novos, porque não é exatamente um caso novo, né? Quando você descobre aquele caso, ele já ocorreu, às vezes, há 15 dias, 20 dias de atraso. Então, isso é um problema grave, não é só do Brasil, mas é um problema recorrente nos registros das ocorrências. Se você está medindo de forma inconsistente esses fenômenos, as suas inferências necessariamente vão ser limitadas, vão ser inconsistentes, vão ser defeituosas. Existe um problema, por exemplo, da sazonalidade dos dados. Por algum motivo, as pessoas não gostam de morrer aos domingos, é isso? Não. Aqui no domingo, por algum motivo, as secretarias de saúde estão trabalhando num ritmo mais lento e não fazem a mensuração correta. Mas isso gera distorções. E mais na frente, quando você for pensar em elaborar uma política pública, essa distorção pode contaminar o desenho da política. E aí você vai ter menos eficácia do que você poderia ter tido. Você vai ter ineficiência de recursos, por exemplo. Essa sua fala, Dalson, já engata a minha segunda pergunta. Que justamente não há como a gente falar de mensuração e Covid-19 e a gente não falar sobre subnotificação de casos, né? Então, há um problema de transparência, há um problema da baixa testagem e a minha pergunta é sobre que tipo de viés essa baixa qualidade de registro e divulgação dos dados e a subnotificação deles, né, impõe para a análise do avanço da doença. No sentido que você já está abordando aí. Então, eu percebi aqui que eu acabei não respondendo a tua pergunta inicial, que foi qual dessas medidas é a mais adequada para medir o fenômeno. Então, eu queria responder essa antes de passar para a segunda. E aí, depende muito do objetivo do gestor e da qualidade da informação. Então, por exemplo, se a meta da Secretaria de Saúde é isolar pessoas infectadas, a mensuração de novos casos, de forma georreferenciada em tempo real ou quase real, é essencial. Porque você fez o teste, detectou que ele está doente, vai na casa da pessoa e isola dos demais. Então, isso aí é essencial para você conter a disseminação da doença. Basta conversar com o epidemiologista. Então, se você quer resolver o problema, chama o epidemiologista, que é o cara que entende de doença, para auxiliar o processo de tomada de decisão do governo. Ainda há uma relutância muito grande das administrações locais, estaduais e principalmente no âmbito nacional, de levar em conta a opinião do cientista, que não é exatamente uma opinião, é uma informação trabalhada. Se eu quero fazer uma reforma na minha casa, eu chamo um arquiteto, eu chamo um pedreiro, que é o cara que entende de construir parede. Se eu quero construir um prédio, eu chamo um engenheiro. Se eu quiser comer o melhor cookie do mundo, eu vou na casa do professor José Alexandre e vou pedir o cookie da Carol, que é muito melhor do que cookies de delicatessens austríacas. Então, assim, você vai... Ou jabá, hein? Você vai onde tem um especialista. Então, se eu quero conter uma pandemia, eu converso com epidemiologistas e virologistas. É simples assim, não tem muito segredo. Então, todo modelo de análise de dados, ele assume, assim como uma receita de bolo, certos pressupostos. Então, você vai fazer um bolo, você tem que ter farinha, você tem que ter manteiga. Como é que faz um bolo sem farinha? Complica. Na análise de dados é a mesma coisa. Você assume, então, um pressuposto muito forte em qualquer análise de dados é que não existe erro de mensuração. E você falar de subnotificação é um nome bonito, é um eufemismo para dizer que você está trabalhando com variáveis que foram mal medidas. Esse é um problema. E, de novo, de acordo com o professor Gary King, da Universidade de Harvard, se a sua variável foi mal medida, não tem técnica estatística no mundo que dê jeito. Então, você pode ter um dado muito bom e acabar com um resultado de pesquisa muito ruim, isso é possível, mas se seu dado é muito ruim, não tem santo certo que lhe ajude a encontrar alguma coisa consistente. O resultado vai ser necessariamente ruim. E aí um ponto importante é que os países estão em momentos diferentes da pandemia, assim como os estados.
Então, o Brasil tem uma dimensão continental e, se você acompanha noticiários, você vê que tem estado, né, que ele está com, né, a incidência de casos mais para o estável, tem estados, né, nomeadamente a região sul, né, que estão, né, com crescimento da quantidade de casos, e regiões, né, como a região Nordeste, o Maranhão e outros estados, que já experimentam reduções na quantidade de infecção. E aí, um exemplo, nesse caso é muito emblemático, foi o caso de Blumenau. Né? Então, enquanto que, né, várias cidades estavam fechando, São Luís estava fechando, Blumenau, acho que foi no final de abril, mais ou menos, resolveu abrir os shoppings, pô, e com música. Então, as pessoas indo para o shopping, tocando música, tal. E agora o prefeito anunciou, cancelou a Oktoberfest, que é a principal festa da cidade, né, que movimenta o setor econômico, alimentação, rede hoteleira, enfim, por uma decisão baseada em sei lá o quê. Se tivesse desde o começo fechado, talvez as pessoas já estivessem se preparando para tomar cerveja gostosa lá em Blumenau. Vai ter prejuízo, né, a gente tem que apontar o dedo. Né? O dedo é o governante, que tomou a decisão sem levar em conta as evidências científicas que estavam ali disponíveis. O G1 fez um avanço importante, e acho que é importante a gente, né, ressaltar isso, de reportar as médias móveis, né, dos dados da pandemia e desagregar essas informações por estado. Em março, mais ou menos, ou em abril, você estava vendo o Jornal Nacional e você só via os dados agregados, né, tudo muito agregado, e a quantidade total de óbitos e a quantidade de novos óbitos. Né? Novos casos, novos óbitos, sendo informado assim. E essa inovação do G1 foi muito feliz, porque o uso da média móvel permite que você veja a presença de tendências. Então, isso facilita bastante. O que é ainda questionável é o uso dos parâmetros. Né? Então, atualmente, né, eles estão usando a média móvel de 7 dias, com um limite de 15% em relação à semana anterior, para julgar se é aumento, estabilidade ou redução. E aí eu já vi gente criticando essa abordagem. Em termos de modelagem, a gente tem muita possibilidade. Né? Então, mas assim, não é o nosso foco aqui, né, falar de modelagem de dados, mas os dados séries temporais, com alisamento exponencial, esses modelos eles parecem funcionar muito bem para explicar a variação da quantidade total de casos e óbitos. Então, você consegue ter uma previsibilidade bastante segura, né, com um horizonte de uma semana, que não é o ideal, mas já dá para pensar em muita coisa. O pessoal lá da UFMG, do Departamento de Estatística, implementou um portal nesse sentido, que você consegue observar a mortalidade e a quantidade de casos, né, por estado nos próximos 7 dias. Os modelos epidemiológicos, né, que são mais consolidados em trabalhar com infectados e pessoas que podem ficar doentes, expostos ao risco. São modelos também que podem ajudar bastante. Eu gostaria de ressaltar, na verdade, 2 pontos que eu não tenho visto tanto no debate de mídia, que é a questão da desigualdade e mortalidade. Então, eu sei que não estava no nosso script, professor, mas eu acho que é importante a gente ressaltar isso, porque já existem indícios confiáveis de que vai haver uma relação negativa entre renda e mortalidade e que isso vai ser uma constante para vários países. E o exemplo que eu trago aqui é do Titanic. Né? Então, a gente vai observar, na verdade, então a pandemia vai ser um grande Titanic. Se você estava na primeira classe, você vive. Se você é que nem Jack, né, que viajava de terceira classe, a chance de você morrer é muito mais alta. Isso é muito triste, né, porque você está, de novo, deixando que as desigualdades econômicas elas reflitam a chance de sobrevivência de um ser humano na Terra. Né, e isso, do ponto de vista normativo, tem que acabar. O segundo ponto que eu queria trazer para o debate é a mortalidade de grupos mais vulneráveis, como indígenas e pessoas encarceradas. Então, eu fiz um levantamento aqui rápido e, curiosamente,
né? No Brasil, né, de acordo com o último censo, são 800 mil indígenas. E, curiosamente, isso é a mesma quantidade de pessoas encarceradas no Brasil. Então, você tem a mesma quantidade de índios e de pessoas presas, né, girando ali em torno de 800 mil habitantes. E, pelas condições que essas populações vivem, elas são mais suscetíveis a falecer, né, uma vez que o indivíduo seja acometido pela doença. Então, é muito difícil você garantir o distanciamento social, né, em presídios superlotados, como é o caso do Brasil. Não sei se eu viajei demais. Não, não, tá certo. Você já venceu aqui, pelas minhas contas, 3 perguntas que eu tinha para fazer para você, né? Tal, já abordou sobre as medidas, já disse mais ou menos para onde a gente deve olhar para fazer análise do avanço dessa doença e já colocou alguns possíveis vieses que a limitação dos dados, a baixa qualidade dos dados tem, né? Uma questão que você já tocou, mas vale a pena a gente aprofundar, e que está aqui também no roteiro, é acerca do único medicamento, se pode chamar assim, que está disponível na prateleira hoje para a Covid-19, né? Que é o distanciamento social. Então, esse é o medicamento mais eficaz e que está aí disponível por enquanto, né? Para a gente. A minha pergunta para você acerca disso é se o lockdown é uma medida eficaz, né, por aqui, pelo Brasil. Eu já vi estudos seus, né, sobre algumas cidades e eu queria que você trouxesse esses resultados aqui para a conversa da gente. Ótimo. Então, resposta curta, né? O distanciamento social é útil? Sim, por menor que ele seja. Então, hoje nem tanto, mas durante muito tempo, os veículos de mídia, né, eles mostraram que é uma doença que se propaga com crescimento exponencial, é o crescimento exponencial da doença. Então, né, qualquer coisa que você faça contra um crescimento exponencial, ele vai ajudar muito. Agora, lógico, né? Quanto mais você fizer, mais ajuda. E aí basta você ver os exemplos internacionais, né? A China, né? E aí, lógico, né? Assumindo todas as dificuldades, né? Pô, eu posso confiar nos dados chineses? É um debate em si. Mas a China conseguiu resolver muito do problema da disseminação da doença porque agiu muito rápido, né? E não deixou essa doença andar, por assim dizer. Nova Zelândia, né, já está aí acho que quase 100 dias, né, sem reportar um caso novo, enfim. E quanto mais você demora para agir, pior, porque, de novo, isso vai andando de forma cada vez mais rápida. Já existem vários estudos, né, tentando estimar o efeito do distanciamento social sobre propagação da doença, sobre mortalidade e sobre ocupação da rede hospitalar, né? E todos, sem exceção, acho que eu revisei mais de 10 estudos, todos encontram efeitos, né, significativos, né, sobre as variáveis de interesse. O que vai mudar é o tamanho do efeito. Então, é quantas vidas você conseguiu salvar com aquela sua intervenção. Talvez você tenha conseguido salvar 15 vidas, né, semanais. Talvez você consiga salvar 100. Né? Lógico, aí vai depender de uma série de outros fatores que às vezes é até difícil para os pesquisadores controlarem. Mas se tem uma coisa muito certa, é que o lockdown, né, na sua versão, o distanciamento social, na sua versão, né, hardcore, ele funciona assim. Agora, lógico, ele vem com custos econômicos tremendos. Né? E aí, naturalmente, você vai ter uma pressão, né, dos grupos de interesse organizados para flexibilizar o mais rápido possível, né, esse lockdown, esse distanciamento. Como qualquer outro tema. Né? Se você fosse criar um imposto, né, sobre livro, as editoras iam chiar. Né? Se você criasse um subsídio, né, para o queijo, o pessoal que produz presunto ia chiar. Então, toda vez que você impor um custo muito concentrado para um setor econômico, esse setor econômico vai chiar, vai reagir e, em geral, quem tem mais dinheiro, né, na democracia consegue vocalizar as suas demandas, né, com uma voz mais alta. Acho que é isso. A gente teve um lockdown café com leite, né? Então, todos os dados de monitoramento de mobilidade apontavam que você conseguia chegar ali 55,
60% de cumprimento das regras. Tem um primo meu que ele está fazendo pós-doc agora na Espanha, Robertinho, conhece o Robertinho? Sim. E Robertinho é professor de engenharia de alimentos, ele está em Madrid. E ele disse que quando, assim, a primeira vez que ele saiu, né, na rua, né, durante o lockdown, rapidamente ele foi abordado por um drone e rapidamente chegaram 2 policiais perguntando para onde ele estava indo. Ele falou, estou indo no mercadinho, vou fazer compras. Os policiais falaram, vá rápido, né, compre suas coisas e volte para casa. Lógico, né, ninguém não prendeu o cara, né, não mudou. Mas a ideia é você informar a população para criar essa consciência de que é importante você cooperar. Aqui no nosso roteiro, fala sobre condições seguras para retomar a atividade econômica. Olha só, na ausência de vacina e na ausência de um medicamento, né, cientificamente comprovado, não tem como você ter uma retomada segura. Vai ser sempre inseguro. Lógico, máscara vai ajudar, face shield vai ajudar, você diminuir a aglomeração, é lógico que vai ajudar. Mas a gente está caminhando para uma verdadeira roleta russa social. Então, vai ter gente, né, que vai pegar a doença, ele vai ter sintomas de gripe, vai tomar ibuprofeno com canja e vai ficar bom. Como aconteceu com um tio meu. Mas vai ter gente que vai pegar a doença, ele vai ter falta de ar, ele vai ser entubado e ele vai morrer. Como também aconteceu com outro tio meu. Vai ser uma roleta russa, né? A gente sabe quais são os fatores, né, que estão associados, né, às comorbidades, você é obeso, a idade, enfim, tem uma série de fatores que a literatura já aponta como, né, potenciais influenciadores do seu óbito, mas na ausência de vacina e medicamento, é você tentar a sorte. Então, você pode não ter nada, pode ser uma gripezinha, mas você pode acelerar o seu encontro com o Criador. Eu sou que nem Chicó. Chicó não. Leléu, eu sou que nem Leléu. Eu gosto muito de viver. Eu gosto muito de viver. Eu não quero arriscar. Né? Se você não tem muito apreço à sua vida, vá para a praia, vá para o shopping, faça o que você quiser. Eu, né, vou tentar evitar o máximo possível o contato com outros seres humanos até o surgimento da vacina ou até o surgimento de medicamentos. Ok, Dalcio, para terminar, eu não queria que o nosso papo se estendesse muito, né, cansar a nossa audiência. Eu vou fazer uma pergunta a você sobre a sua mais nova função, que é a de divulgador científico. Eu vejo você muito atuante no Twitter, né, todo dia postando lá e fazendo a divulgação de diferentes trabalhos, várias referências, o que eu acho que é muito, muito positivo. Né? A academia tem que sair da sua casinha e se expor mais. Né? Eu acho que isso é importante. Então, a minha última pergunta vai nessa direção. Né? O que você acha da cobertura da mídia sobre a Covid-19? Como você enxerga os ruídos de comunicação entre ciência e academia, né? E a mídia nesse ponto? Né? Somos todos profetas do fim do mundo ou são apenas ossos do ofício, afinal? Joia. Então, eu não me consideraria um divulgador científico. Eu sou mais para amador. Então, eu tento ali divulgar uma coisa ou outra e tal, mas, assim, comunicação científica eficaz não é uma tarefa, né, fácil, não é trivial. Em relação a isso, eu queria fazer propaganda do papel da professora Natália Pasternak e do Carlos Orsi, né, ambos do Instituto Questão de Ciência, que faz muito tempo, e aí sim, né, são pessoas que vêm perseguindo o tema de forma sistemática e arrumando inimigos. Né? Porque, né, vá você falar mal de astrologia, né, para os simpatizantes de astrologia, vá você falar mal, vá dizer que não existe fundamento científico, né, em você diluir um pouquinho de parede na água e tomar esse chá de parede, né, como na homeopatia. Então, assim, dependendo de onde você for, né, amarrar o seu cavalo, você vai arrumar muita confusão. Eu tento, à medida do possível, né, dar dica de leitura, sugestão de livros, essas coisas, para que as pessoas, enfim, compreendam melhor, né, como é o dia a dia, né, de um cientista. Ruído vai sempre existir. Né? E aí eu vejo espaço para melhora, né, de ambos os lados. Né? Então, os acadêmicos, né, eles têm que começar a sair do laboratório, a sair da universidade, eu concordo contigo, e tentar se comunicar com a sociedade, principalmente no Brasil. Né? Então, no Brasil, a maior parte dos recursos, né, que financia a pesquisa vem de fonte pública, vem de imposto. Né?
Então, os cientistas brasileiros eles têm, né, ali, quase que uma obrigação contratual, né, de tornar os seus achados públicos, né, com a maior das suas forças, né? Então, você, por exemplo, se limitar a publicar o resultado de uma pesquisa numa revista que usou recursos públicos, mas muitas vezes a própria revista requer acesso, então cobra para você ter acesso ao conteúdo, né? Que publicidade é essa da ciência, que está limitando o acesso das pessoas? Então, a gente tem que pensar de forma crítica sobre isso. Então, não faz sentido, né, um professor ganhar um financiamento do CNPq ou da CAPES, depois sentar na base de dados e ninguém nunca mais sabe que informações são essas, cadê a base de dados, cadê a planilha, cadê, né, esses arquivos. Então, todas as informações, inclusive os scripts computacionais e os dados originais, eles devem ser disponibilizados em repositórios públicos. E aí, né, eu vou, logicamente, ressaltar o papel da UFPE, do nosso departamento, né, que, salvo melhor juízo, foi o primeiro do Brasil a começar a bater nessa tecla. Então, a gente tem teses, como a de Rodrigo Lins, por exemplo, que é 100% transparente, né? Você entra na tese dele, você faz download da base de dados, você pega todos os scripts e você refaz a tese do começo ao fim. Quem pode falar isso? Que departamento pode falar que tem uma tese assim? São poucos, no Brasil e no mundo. Então, a gente tem que caminhar com esse objetivo, né? Não existe mais espaço para uma ciência opaca. E aí volta para a questão da transparência, né? O Brasil experimentou, né, não sei nem qual é o adjetivo que eu uso para descrever a tentativa do Ministério da Saúde de remover os dados do site. Então, uma coisa muito desagradável no Brasil foi o 7-1, né, contra a Alemanha, né, foi muito vergonhoso. A Batalha dos Aflitos foi também outro episódio, né, que causa, né, dor no coração e é o tipo de coisa que você quer esquecer. Você acha que você estava no pesadelo de Dostoiévski, que é o pesadelo dentro do pesadelo, e aí você acosta dentro de outro pesadelo, mas foi real. Mas essa tentativa do Ministério da Saúde ganhou da Batalha dos Aflitos, ganhou do 7-1 da Alemanha, porque foi muito tosco. Como é que você está no meio da maior crise sanitária, né, da história recente, né? A Covid no Brasil já matou mais do que todas as outras doenças que você pode imaginar, inclusive trânsito, homicídio e cardiopatias, né? E o governo opta por esconder os dados. Veja, né, qual é a melhor forma de você reduzir óbito? Então, anote aí, ministro interino da Saúde. Pare de contar. Se você parar de contar os óbitos, rapidinho eles diminuem e você resolve a pandemia, né? Agora, essa é uma situação aceitável numa sociedade democrática? Não, né? Pelo contrário, você tem que reforçar os mecanismos de transparência, né, e ter informações válidas e confiáveis, né? Sem isso, não tem como você pensar em estratégias de contenção, mitigação da doença. Então, não existe política pública de qualidade sem informação de qualidade, né? E o caminho que o Brasil optou é um caminho de apagão de dados. Então, pode anotar aí, enquanto você persistir no apagão de dados, a carnificina do povo brasileiro vai persistir também. Certo, Dalson. Eu queria mostrar aqui o livro que eu estou lendo da Natália Pasternak. Boa, boa. Ela aqui em casa ganhou o carinhoso nome de Rainha Ciência. É assim que a gente se refere a ela aqui em casa, tá? Eu agradeço a participação do professor Dalson Brito, agradeço a audiência de todos e ficamos por aqui devidamente quarentenados. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, professor. Até a próxima. Isso aí, pessoal. Ciência salva.